quantidade enorme, a maioria da humanidade vive nessa condição dos pequeninos que não têm tanto discernimento, que são esses que são buscados pelos enganadores. Os enganadores têm um desejo extraordinário de se aproximarem dos pequeninos. Aí Jesus diz aqui para a gente olhar, porque os pequeninos são vítimas de escândalo. Aí eles são tão impressionáveis que os versos 6 e 7 nos dizem que eles são altamente escandalizáveis. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. E aí alcança o pequenino, a pequenina, que tomam um caminho errado. E Jesus diz, ai daqueles que manipulam esses que não conseguem compreender, que não têm capacidade ainda de discernir. E os marketings e os marqueteiros isolam logo esse grupo. Essa é a faixa. Se a gente der dinheiro, se a gente fizer um benefíciozinho, se a gente disser que vai fazer isto, aquilo e aquilo outro, eles vêm em massa, eles vêm em hordas, eles não entendem nada. É aqui que a gente manipula. Na democracia, como cada voto tem o mesmo valor, então o que é que se faz? O que é que o populista faz? Ele pega essa massa, ele prefere essa massa dos ignorantes. E aí nessa massa que ele se serve. É aí que ele espalha suas mentiras. É aí onde a terra vira plana. É aí que as loucuras são contadas. É aí que as mentes são manipuladas. É aí que as pessoas são enganadas. É aí que elas são escandalizadas. É aí que depois um dia elas acordam, e acordam cínicas, e acordam zangadas, e acordam enganadas com raiva, e acordam perdidas, e acordam sem saber mais o quê. E aí Jesus diz, você que manipula essas mentes, você religioso, você político, você pastor, você falso profeta, você influenciador digital, você que vende miragens para essa população que não sabe discernir a impressão de realidade em relação à própria realidade, você que constrói mundos fantasiosos que vão levar essas pessoas a um abismo e não interessa para você, porque o que interessa é o que você já conseguiu ao levá-las até um certo ponto, ao jogá-las num alçapão. Ai de ti, que tratas essas pessoas assim, como no nosso mundo. É assim em qualquer lugar do mundo, especialmente onde há muito atraso, como no nosso país, que é um país atrasado, onde a grande maioria da população é atrasada, não tem educação, não tem meios nem mentais de aferir a diferença entre o real e o inventado, o imaginário, aonde pela fome tudo vira verdade. Quando você está com fome para comer, você crê que a miragem é realidade e você a consome, mas você vai cair depois no abismo. E não adianta eu dizer isso ao pequenino agora, porque com fome ninguém reflete. Com fome você só quer comer. E você engole qualquer mentira. Ai daqueles que fazem isso com essa gente que Jesus chamou de os pequeninos. Ai daquele que trouxer o escândalo. Aí nos versos 8 e 9, Jesus disse, olha, a minha recomendação para você, que sofre essa tentação de manipular o pequenino, não faça isso, porque isso vai te jogar no abismo. Era melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar no Mar da Galileia, lá para o fundo do Mar da Galileia. Como milhares foram afogados ali com pedradas ao pescoço. Era melhor que você fizesse isso espontaneamente, era melhor um suicídio digno. É o que Jesus está dizendo. Melhor seria um suicídio digno.
do que vocês manipularem os pequeninos, colocarem esse pessoal numa reta, gritando as palavras de ordens de vocês, trocando a fidelidade deles por pão, por comida, usando a carência deles para gerar obediência, para gerar simpatia, sendo que vocês não têm nenhuma empatia, nenhum compromisso. Vocês só querem a contingencialidade do apoio deles. Mas depois disso, não haverá nada de bom para eles, porque vocês não estão nem aí para eles. Era melhor a dignidade de um bom suicídio. Era melhor a dignidade de um bom suicídio do que ficar brincando de manipular essas pessoas. Porque ai de vocês, ai do mundo. Vai chegar uma hora em que vocês, sem amor, sem empatia, que não criam em nada do que falavam nem propunham, só diziam o que diziam para juntar, para amealhar os pequeninos, para usá-los e depois descartá-los, escandalizados, chocados, magoados, infelizes para sempre, descrentes, ateus de raiva de terem sido tão enganados. Ai de vós, era melhor um suicídio digno do que uma existência desse nível, diz o Senhor Jesus. Jesus diz que é melhor um suicídio digno do que um ministério que engane os pequeninos, qualquer que seja a forma de vínculo com eles. Melhor seria um suicídio digno. Aí ele prossegue e diz, olha, se isso é uma tentação, ele diz, era melhor cortar a mão, cortar o pé, era melhor arrancar os olhos da cara, porque se os teus olhos te fazem tropeçar, te dá aquela cobiça de enganar, é melhor arrancar os olhos do que se deixar sucumbir pela tentação de manipular os pequeninos. Se as tuas mãos têm a tentação de usá-los, melhor cortar tuas mãos. Se os teus pés têm o poder de andar na direção de desencaminhá-los, era melhor cortar os teus pés. É melhor fazer amputações do que perder por inteiro a vida, porque aquele que brinca de manipular a ignorância alheia se colocou num lugar onde o suicídio é uma bênção. É uma bênção. É melhor a bênção de um bom suicídio do que a prática longeva de um ministério de enganação, de uma ação política de manipulação, ou de uma ação religiosa cheia do poder do falastrão e do engano do mentiroso. Era melhor um suicídio digno. É melhor arrancar os olhos, é melhor cortar as mãos, é melhor cortar os pés, do que ceder a essa tentação de manipular gente que não tem conhecimento, entendimento e que faz qualquer coisa como resposta grata a uma proposta enganosa feita em nome de Jesus a essas pessoinhas ou em nome de um suposto bem que nunca se cumprirá. Aí Jesus vem e diz, para a gente terminar, não desprezeis o significado dos pequeninos. Politicamente falando, eles não têm nenhum significado. Eles são o pessoal do auxílio emergencial, que vai ficar tão grato, que vai votar em nosso lugar, em nosso favor. É o pessoal do Bolsa Família, que não quer saber quem é. Se me der o Bolsa Família, eu voto na direção em que me mandarem. São pequeninos totalmente controlados pela fome, pela necessidade, pela miséria. E aí tem aqueles que dizem, oba, eu vou comprar pequeninos, mas olha, esses pequeninos têm dono. Eles têm dono, eles podem nem saber quem é o dono deles, mas eles têm dono. E você não deveria brincar com eles, porque eles têm dono. Você deveria servi-los com verdade, com sinceridade, e do tamanho do que você pode fazer, mas não os engane. Porque eles podem ser ignorantes na terra, mas eles têm recíprocos nos céus. E os seus recíprocos nos céus não são bobos. Os pequeninos
são enganáveis e manipuláveis na Terra, mas eles têm os entes recíprocos deles. E Jesus disse, vede, verso 10, não desprezeis a pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, esses pequeninos, têm anjos pessoalizados, anjos que são os seus recíprocos espirituais. Os seus anjos nos céus veem incessante, ininterruptamente a face do meu Pai Celeste. Eita! Parece até uma partícula quântica. Está aqui, mas tem o seu recíproco em qualquer lado, em qualquer lugar do universo. O pequenino tem o seu recíproco, incessantemente na presença do Pai que está nos céus, de Jesus. Você está aqui, ó, contratando guerra com anjos, fazendo mal ao pequenino, manipulando o pequenino, usando o pequenino. Ele tem o seu recíproco. Ele tem o seu representante, ele tem o seu equivalente, ele tem o seu anjo, intercedendo incessantemente por ele. A história dele está gravada, a história dele está contada contra você. Contra você. Você que está aqui, que não conseguiu se levantar e sair, que é um pregador mentiroso, enganador, que fica lendo os livros das últimas histórias sobre movimentos que estão crescendo no mundo inteiro só para você repetir as mesmas lorotas e reunir o mesmo número enorme de pessoas. Toma cuidado, meu mano, porque enquanto você engana aqui, você está sendo reportado incessantemente pelo recíproco do pequenininho ao nosso Pai que está nos céus. Isso tudo vai voltar sobre você. Isso tudo vai voltar sobre você. Hoje você está achando que você é o rei da cocada preta, porque você diz e todo mundo faz. Eu queria que todos os políticos estivessem me ouvindo também. Se você puder, mande para os políticos, porque muitos acham que podem manipular os pequeninos, sem entender que, apesar de poderem conseguirem, mas tem uma resposta. Ai daqueles que enganam um desses pequeninos, porque em verdade eu vos digo que os seus recíprocos, os seus anjos, incessantemente veem a face do meu Pai que está nos céus. Isso vai te trazer retorno. Abre teu olho. Não brinca com isso, isso é sério. Tem gravidades espirituais que você não pode imaginar. Gravidades espirituais que você não pode imaginar. Não façam isso, não desprezem a palavra. Porque isso tudo é fruto de desprezo. Essa gente não sabe de nada, a gente manipula, a gente usa. É bucha de canhão, são os pequeninos. Aí você vai, você manipula, você usa, você despreza. Mas isso tudo está sendo registrado contra você. Isso acontece em qualquer nível. Toda vez que tem alguém de coração simples, que não consegue discernir as coisas, eu uso, eu manipulo. Eu como. Você é o que fazem com os pequeninos, devoram, descartam, manipulam, jogam fora, usam. São canalhas e cretinos, e depois dizem, não tem nada não, desculpa qualquer coisa, eu estou saindo. Depois de usar e deixar, comer, chupar o osso e largar. Tem 1000 aplicações, não é só para pastor, político, é para você que faz isso com mulheres, você que faz isso com homens, você que faz isso com pessoas, você que despreza o pequenino, que manipula quem não tem inteligência nem educação para discernir as coisas, esquecendo que o Filho do Homem veio para salvar o pequenino, esquecendo que ele está disposto a deixar tudo e todos para ir ao encontro do pequenino, dessa ovelha perdida. Você que despreza aqueles em relação aos quais Jesus tem, como diz o verso 13, o seu maior prazer. Você despreza aquele acerca de quem Jesus tem o seu maior prazer. Se o evangelho é verdade e a gente age desse modo, a gente está contratando juízo sem tamanho. A gente despreza aquele em quem Jesus tem o seu maior prazer. Meu Deus, isso é coisa muito, muito séria. Assim, pois, não é da vontade
do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então não brinquem de modo algum com a ignorância deles, com a incapacidade deles. Seja reverente para com a limitação deles, como um privilégio de Deus, servindo-os, pensando na inteligência do Criador e não na ignorância dos pequeninos. Pense que aquele a quem você despreza é justamente aquele sobre quem Jesus tem o seu maior prazer. E pense que, apesar dele ser tão ignorante, o seu recíproco, o recíproco dele, diante do nosso Pai Celeste, reporta a tua relação com a ignorância humana, manipulada por você, ou seduzida por você, de dia e de noite. Essa história está contada. Jesus diz, é melhor perder as mãos, perder as pernas, perder os olhos. É melhor um suicídio digno do que brincar, manipular, desviar, escandalizar essas mentes que não têm como discernir, que são frágeis, que não têm a malícia da tua capacidade manipulativa. Eles creem, são como crianças, não as engane. E eu estou falando é com você. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra tão singela, tão singela mesmo, tenha chegado ao coração de muitos, e que ela acorde, Senhor, ela acorde a gente, para a gente ver no âmbito da nossa vida, do nosso mundo, do estender da nossa mão, aonde a gente tem feito esse papel de manipulação, ao invés de sermos aqueles que se convertem, se tornam como crianças, ouvem o teu chamado, que não estão buscando ser maiores, mas que querem apenas ser colocadas no melhor lugar da tua vontade. E salva-nos, Senhor, de rejeitarmos aqueles a quem e em quem tu tens o teu maior prazer. Salva-nos da manipulação, da sedução. Salva-nos do engano de massa ou de grupos ou de indivíduos de qualquer natureza. Ajuda-nos a ver que esse a quem eu desprezo tem o seu anjo contando essa história do meu desprezo na presença do Pai que está nos céus. E que ninguém brinque com aquele que aparentemente não entende nada. Por favor, socorre a minha vida, a nossa vida, para que a gente não tenha que ouvir que era melhor termos tido um bom e digno suicídio do que uma existência que brinca com a vida daqueles que tu amas e em quem tu salvas e encontras o teu maior prazer. É o que eu te peço, que aconteça agora como compreensão, em nome de Jesus. Amém e amém.